Hoje eu quero falar com você sobre a capacidade que vem do Espírito Santo. Ore sobre a regeneração do Espírito em você, sobre a reforma que o Espírito faz em nós, as mudanças que só Ele pode fazer. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu era um pouco ateu. Então eu não acreditava em Deus, eu estava contra Deus. Eu lembro que eu pensei inclusive a fazer um pacto, enfim, a mudar de religião. Eu estava bem com a cabeça virada mesmo naquela época. Foi em 2012. E dia 27 de maio de 2012, eu lembro que eu me ajoelhei na igreja. Eu fui convidado para um culto, eu me ajoelhei, eu aceitei Jesus ali. Só que eu era tão filosófico, né, tão cheio de inteligência, tão cheio da muita leitura, que eu queria mesmo era ver a realidade das coisas. E isso foi bom para mim, de certa forma foi bom. Porque o que eu mais quero hoje é viver a realidade de Deus. O que eu quero conversar com você quando eu digo isso é que não basta somente acreditar que Deus existe, sabe? Se você acredita que Deus existe, mas não vive uma experiência com Ele, é meio banal, sabe? É muito banal. Não viver com Ele, não viver para Ele, não viver com a companhia dEle, com a amizade dEle, tudo isso Ele oferece. E não viver com tudo isso é muito pouco dizer que acredita nele. E eu lembro que eu disse pro Senhor que eu queria viver experiências reais com Ele. E isso eu posso ter, eu tenho muita coisa para contar. Se eu fosse contar, não ia caber num vídeo não. Eu vivi muita coisa com Deus. Isso para mim foi um presente que Ele pôde me dar. Eu não acreditava, de repente Ele me presenteia com experiências, com a presença dEle, com o batismo do Espírito Santo, enfim, muita coisa. Foram presentes de Deus para minha vida. E o que eu quero falar com você é sobre essa capacidade que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele muda o nosso coração, por mais endurecido que ele seja. Jesus diz aqui no capítulo 20, no versículo 21 de João e 22, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A gente nota na vida dos discípulos de Jesus que era um espelhamento. Era um pior que o outro, cada um tinha seu defeito, a sua característica. Um era traidor, o outro era meio rebelde, era meio endurecido, violento, que era Pedro, né? Nós tínhamos aqueles egoístas que queriam se sentar do lado de Jesus, ali do lado do Pai no céu, enfim. Eles discutiam entre si quem deveria ser o maior, enfim, eles tinham os defeitos deles. Eles não conseguiam orar, eles não tinham uma história com Deus exatamente. E Jesus, ele estava o tempo todo do lado deles, mas eles dependiam de tudo que Jesus fazia e não eles faziam. Eles não oravam, eles mesmos não tinham uma coisa com Deus. Jesus estava ali. E quando Jesus ressuscita, Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E no versículo anterior Jesus diz: assim como meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês. A capacitação da missão que Jesus deu estava sendo ali assinada. Ele estava assinando tanto a missão que eles deveriam fazer quanto a capacitação que eles receberiam por aquilo. Porque é o Espírito Santo que vem sobre nós e nos capacita a fazer alguma coisa para Deus. E tanto capacita também para mudar de vida. Aqueles mesmos discípulos que eram tão rebeldes, endurecidos, enfim, esses discípulos, Pedro, por exemplo, a sombra dele curava. Os aventais de Paulo, os lençóis de Paulo eram levados para curar os doentes. Esses mesmos discípulos, cheios de defeito, todo perebento, mudaram de vida porque o Espírito Santo entrou nessa causa. O que eu quero falar com você é que você sozinho não tem nada, e nem é nada. É esse o propósito que nós fizemos esses 10 dias. É o reconhecimento diante do Pai que nós não temos, que nós não somos e nós não podemos sozinhos. Ele faz tudo. Ele opera em nós. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, para completá-la até o dia do Senhor. Ele faz em nós. Ele nos capacita. Ele muda o nosso coração. Nós só precisamos nos dispor a Ele e aceitar Jesus. Sabe, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e a partir dali eles podiam caminhar e testemunhar da glória de Deus. Hoje, ore sobre ser regenerado pelo Espírito Santo, transformado por Deus, reconhecendo que você não consegue sozinho mudar, você não consegue sozinho abandonar os seus pecados, você não consegue sozinho fazer nada. A palavra diz que Jesus dizendo: sem mim nada podereis fazer. O Espírito Santo nos capacita a fazer tudo o que nós precisamos fazer para Deus, a sentir tudo o que nós precisamos sentir a respeito de Deus,
a confiança, a fé, enfim, é o poder de Deus agindo em nós e não nós mesmos. Nós precisamos dele, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, inclusive eu. Deus te abençoe nesse dia. Hoje é o último dia. Eu realmente desejo que você tenha sido abençoado nesses 10 dias e principalmente hoje, porque hoje nós estamos falando do mais precioso possível, o Espírito Santo. É a finalização de tudo. Se você for morada do Espírito, templo do Espírito, isso basta. Deus te abençoe. Ore sobre isso.